Olá, bem-vindos ao canal Administração Antônio Marcos. Hoje nós vamos assistir ao terceiro vídeo da série sobre organizações, conhecendo as mudanças nos sistemas de produção adotados pelo homem durante a sua história e compreendendo, assim, os impactos dessas mudanças na forma da composição das organizações. Antes, porém, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ser comunicado sobre os novos vídeos. Não se esqueça de dar o seu feedback e, como já falamos em outros vídeos, vamos criar um círculo virtuoso para possibilitar que o máximo de pessoas tenham acesso a esses conteúdos. Para isso, divulgue o link para todos os seus conhecidos e para todos os seus contatos. Vamos então conhecer os sistemas de produção. Inicialmente, nós não podemos esquecer que nós vamos estar falando do desenvolvimento dos sistemas de produção vis-à-vis as organizações na sociedade ocidental, na nossa sociedade. Antes da fase artesanal de produção, nós precisamos lembrar de como o homem conseguia produzir os bens e os serviços dos quais necessitava. Então, inicialmente, todo o sistema de produção era um sistema de subsistência. A caça, a coleta e, com o desenvolvimento do ser humano, com o desenvolvimento dos seus conhecimentos, ele começa, então, a produzir, transformar elementos da natureza em utensílios, dando novos significados aos elementos da natureza e transformando esses elementos que a natureza, esses materiais que a natureza fornecia, transformando e criando com isso produtos, bens que pudessem ser utilizados. O desenvolvimento da civilização, então, nesse momento ainda, nós não temos ainda organizações com objetivos de produção. A partir da segmentação do trabalho, né, você começa a ter organizações. Então vocês vão encontrar na organização familiar toda a economia doméstica, toda a produção de alimentos, o artesão que vai produzir, transformar bens da natureza, gerando produtos para a sociedade, e o escravo, resultado das guerras, né, os prisioneiros de guerra, desenvolvendo as atividades mais pesadas, as atividades mais cansativas para o homem. Na Grécia Antiga, né, a sociedade era dividida em três classes: os cidadãos, ou eupátridas, que eram os cidadãos livres, os homens livres, né? Os estrangeiros livres, chamados metecos, que normalmente desenvolviam toda a atividade de artesanato dentro da sociedade grega, e os escravos, né? Então, o artesanato era desenvolvido nas sociedades mais antigas, na grega principalmente, pelos estrangeiros, né? Os metecos. Na passagem da Antiguidade para a Idade Média, essa estrutura começa a se modificar, né? E aí, no lugar do escravo, vai surgir o servo, né? O servo da gleba, o servo da terra, que serve ao senhor da terra, né? Não tem mais uma relação de escravidão. O proprietário da terra não é responsável pela manutenção, pela alimentação daquela pessoa que era escravo. O servo é responsável pela sua alimentação e contribui para a renda, para a subsistência do proprietário da terra. E nas cidades, né, nos burgos, nós continuamos tendo a presença dos artesãos, fazendo a produção de bens. E o sistema artesanal vai persistir até final da Idade Média, início da Renascença. Os artesãos na Idade Média começam a se organizar nesses burgos, nessa cidade, em corporações, um novo tipo
de organização que é criada, que são as corporações dos artesãos independentes. Então, nós temos a oficina do artesão e nós temos as corporações, o conjunto dos artesãos que trabalham naquele mesmo, produzindo aquele mesmo produto, aquele mesmo bem. As oficinas dos artesãos eram compostas por mestre, que era o dono da oficina, que conhecia todo o processo, jornaleiro, que era um profissional que conhecia o processo todo, ou grande parte do processo, mas trabalhava por jornada, e o aprendiz, que morava na oficina também, né, e que aprendia o ofício com o desejo de, no futuro, ser também um mestre e ter a sua própria oficina. Quais as características lá do sistema artesanal? E aí a gente pode fazer os comparativos, né, com o tipo de organização. Né? Nós temos, em primeiro lugar, que a propriedade dos meios de produção, matéria-prima, ferramentas e o conhecimento necessário para transformar os elementos da natureza em produtos ou serviços, né, é o know-how. Então, o mestre, o proprietário da oficina, o jornaleiro e os aprendizes estavam no processo de conhecer todo esse processo de produção. Então, a propriedade dos meios de produção era do artesão. Depois nós temos o controle da produção feito pelo próprio artesão, né? A qualidade do produto, a quantidade produzida, né? O tempo necessário para a produção, tudo isso era controle realizado pelo próprio artesão. O controle de quantidade de oficinas, né? Porque as organizações, aquelas organizações que nós falamos, né? Que congregavam essas oficinas, começam a controlar a quantidade de oficinas para que o trabalho de produção corresponda exatamente à quantidade de produtores. Né? Só se permitia a abertura de novas oficinas a partir de que a demanda por aqueles produtos tivesse aumentado, para que não houvesse excesso de oferta dos produtos. E o preço justo. Nós estamos aí aqui no regime católico, né? E a cobrança além do custo da produção e da manutenção do produtor se configurava usura, né? Então, o sistema de preço era considerado o preço justo, aquele que pagava os componentes do produto mais o custo da produção. Esse sistema vai se desenvolvendo e no final da Idade Média, os comerciantes um comércio já bastante desenvolvido, né, nas cidades, começa a haver uma acumulação de capital por parte dos comerciantes, daqueles que compravam produtos para revender. E surge uma nova forma de produção no início da Renascença, que é o chamado Putting Out System, ou produção por encomenda. Os comerciantes, dono do capital, dono do dinheiro, né, com a acumulação primitiva, né, com a primeira acumulação de capital, eles vão, com o objetivo de aumentar a produção, ter mais mercadorias para distribuir e para vender, eles vão então fornecer material para a produção desses bens no campo, os produtores rurais, que parte do ano, nós estamos falando da Europa, né, parte do ano não tinha como produzir os alimentos provenientes do próprio campo. Então, esses proprietários de capital, primeiros capitalistas, vão então fornecer matéria-prima, vão pagar e recebem a produção. Muitas vezes, quando o artesão rural não tinha a propriedade das ferramentas, o comerciante fornecia isso. O proprietário desse capital fornecia, inclusive, as ferramentas para a produção. Esse sistema, inclusive, hoje ainda é comum. A gente vê isso nos bairros mais afastados dos grandes centros, de famílias que produzem, montando produtos
para uma fábrica, né? E entregando isso e recebendo por peça, né? Pagamento por peça que começa então nessa época. A matéria-prima passa a ser do comerciante, do dono do capital. Muitas vezes até as ferramentas também fornecidas por ele, né? Mas o artesão é que mantém ainda o conhecimento de como fazer, né? E o pagamento por peça é a forma de pagamento que prevalece nesse sistema. Então nós temos nesse momento o artesão lá na cidade, nos burgos, e o comerciante, além de comprar mercadoria desses artesãos para revender, começa então a criar uma nova forma de produção, o putting out system. Isso vai evoluindo e aí surge a manufatura, já lá no final do século XVI, início do século XVII, a manufatura, que com dois modelos. Um primeiro modelo é especialidades complementares. Então eu tenho artesãos, eu tenho pessoas com conhecimentos de produzir que são complementares uns aos outros. Por exemplo, para produzir uma carruagem, eu preciso ter especialistas em trabalhar em madeira, especialistas em trabalhar com ferro, especialistas em trabalhar com forrações, com pintura. Então eu tenho aqui atividades complementares. E o outro modelo é o modelo de mesma especialidade, pessoas que produzem o mesmo produto, têm o mesmo conhecimento de produção e produzem o mesmo produto. A grande mudança é que, a partir da manufatura, o artesão vai trabalhar num ambiente único, o início da fábrica. A oficina do artesão passa a ser um lugar fora da sua residência. Então nós vamos ter a oficina se desligando do ambiente doméstico, onde vivia o artesão, o aprendiz, e ele tem que se deslocar para um outro local para exercer a sua atividade, contratado pelos comerciantes, por aqueles primeiros capitalistas, para produzir ou em especialidades complementares, bens que necessitam de várias especialidades, ou na mesma especialidade. Tanto um modelo como o outro aumenta a produtividade. Ao colocar pessoas trabalhando junto, realizando o mesmo trabalho, existe uma certa competição entre elas e um aprendizado de formas melhores de produzir. Então aumenta a produção, só estou na mesma especialidade. E as especialidades complementares, eu elimino uma série de etapas intermediárias e acelera o processo produtivo, aumenta a produtividade e com isso os custos de produção baixam, a margem que os produtos podem obter já é maior. A matéria-prima é fornecida pelo capitalista, por esse comerciante, primeiros capitalistas, o local é dele, as ferramentas podem ser de propriedade do artesão ou do capitalista e o conhecimento continua do artesão. Porém, inicia-se a possibilidade da divisão técnica do trabalho, a parcelização, a especialização, a começar a dividir o trabalho em etapas mais especializadas, dentro desse novo modelo produtivo, dentro desse novo modo de organização produtiva, organização que vai produzir bens e serviços. O pagamento é por peça e também surge então o pagamento por salário, pagamento semanal, pagamento por um período de trabalho. Generalização e padronização da produção, outra característica importante na manufatura. Eu generalizo e tomo produto geral para todas as pessoas e padronizado, produtos mais padronizados. Uma coisa que se mantém ainda na manufatura é a força motriz. A força motriz é a força do próprio artesão, do próprio profissional. Ele é que comanda o tempo da produção e ele que movimenta as ferramentas. No máximo, ele utiliza
a força animal ou a força da água, né, rodas d'água, para movimentar alguma máquina-ferramenta, alguma ferramenta mais elaborada, mas a determinação do tempo de produção é ainda do artesão, ele determina esse tempo de produção. E aí, após a manufatura, nós vamos ter a Revolução Industrial, que ela vai se desenvolver em 3 grandes etapas, né? A primeira Revolução Industrial ela vai de meados do século XVIII, 1750, até meados do século XIX, mais ou menos 1850. Depois nós temos a segunda Revolução Industrial, que vai de meados do século XIX até meados segunda metade, um pouquinho mais da segunda metade do século XX, mais ou menos 1960, né? E a terceira Revolução Industrial, que é a atual, que nós estamos vivendo, isso segundo alguns autores, né? A partir de mais ou menos meados do século XX, mais exatamente a partir do final dos anos 60, começo dos anos 70. 1960, final, 1970, mais ou menos, a terceira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial é chamada Revolução do Carvão e do Ferro. O que acontece, o que muda no sistema produtivo e que vai impactar também na forma como as organizações, né, são montadas? Primeiro, a mecanização da indústria e da agricultura, aparecimento de máquinas, ferramentas, máquinas que executam serviços. Máquinas que reduzem a atuação humana na produção, máquinas que e aí o homem passa a controlar a máquina, né? E não ele elaborando e desenvolvendo ele mesmo o trabalho, comandando a ferramenta faz e ele vai controlando, cada vez de uma forma mais intensa. Aplicação de uma força motriz que a máquina, são as máquinas a vapor. Né? Então, as máquinas a vapor vão mover essas ferramentas, vão mover essas ferramentas, aumentando muito mais a produtividade, uma velocidade muito maior. O tempo de produção deixa de ser definido pelo homem e passa a ser definido pela máquina. Desenvolvimento de todo o sistema fabril, né, concentração das indústrias nos grandes centros, né, surgimento dos sindicatos, já no início do século XIX, né, surgem os primeiros sindicatos buscando a proteção dos trabalhadores da indústria, crescimento dos transportes e das comunicações. Todo o desenvolvimento dos meios de transporte, trem a vapor, né, telégrafo, então várias mudanças acelerando os processos, mudando, né, a natureza das organizações. Principais características da primeira Revolução Industrial: primeiro, o capitalista passa a ser o proprietário dos meios de produção. Todos os meios de produção, o tempo de trabalho é definido pelas máquinas, nós já falamos. O conhecimento começa a se fragmentar, mas ainda é de propriedade do trabalhador, mas ele está bem fragmentado. E isso vai possibilitar a apropriação também do conhecimento, né, pelo capitalista. Aí nós temos a segunda Revolução Industrial, né, segunda metade do século XIX, primeira metade do século XX. Ou chamada Revolução do Aço e da Eletricidade, e também conhecida como capitalismo industrial. Substituição do ferro pelo aço, né? Substituição do vapor, força motriz do vapor, pela eletricidade e por derivados de petróleo, né? Motor a combustão interna, criação do motor a combustão interna, desenvolvimento de máquinas cada vez mais automáticas e a especialização do trabalhador cada vez maior, segmentação total das tarefas, né? E aí nós vamos ter o desenvolvimento do marxismo e do darwinismo social, marxismo com toda a teoria marxista, né? E o darwinismo, né? A lei do mais forte, sobrevivência do mais forte, doutrina social da igreja, né? A encíclica Rerum Novarum, de 1891, sugerindo aos industriais, aos capitalistas, um tratamento diferenciado aos trabalhadores, né? Um tratamento melhor aos trabalhadores.
principais características dessa revolução: primeiro, crescente domínio da indústria pela ciência, né? A ciência cada vez mais atuando nos meios de produção, nas organizações. A administração se consolida como área de conhecimento, é fundada o primeiro curso de administração nos Estados Unidos, na segunda metade do século XIX. A apropriação do conhecimento, que era do artesão, passa a ser do capitalista, do proprietário da empresa, e a padronização da produção. Então, a apropriação do conhecimento nós vamos ter pelo taylorismo, segmentação das tarefas, conhecer toda a tarefa, planejar a tarefa, né? E o fordismo com a linha de montagem, criando a padronização máxima da produção, né? Bens absolutamente iguais, produtos absolutamente iguais, né? Ford T preto, né? Como dizia o Ford. Primeiras experiências práticas de humanização da produção, como a moderna administração de empresas Sou, lá na Inglaterra. Desenvolvimento do capitalismo financeiro. Então, o capitalismo financeiro começa a se desenvolver nesse período, final, segunda metade do século XIX, até mais ou menos os anos 60 do século XX. E, finalmente, a terceira revolução industrial, que é a revolução que nós estamos vivendo, né? Segundo alguns autores, que é possibilitada pelo desenvolvimento da eletrônica e de todos os novos sistemas de informação, automatizando ainda mais a produção, fábricas inteligentes, né? Robôs na linha de produção, e cada vez mais o homem deixando as tarefas físicas manuais e para desenvolver atividades mais sociais ou intelectuais. Não se esqueça de dar seu feedback. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ser comunicado sobre os próximos vídeos e envie o link desse vídeo a todos os seus contatos. Lembre-se, né, vamos criar aquele círculo virtuoso, né, passar o link para o máximo possível de pessoas para que todos possam se beneficiar deste conteúdo. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, que será o último vídeo sobre as organizações.